O mês de março de 2026 foi um dos mais importantes para a obra da Ponte de Guaratuba e seus acessos. O mês de março contemplou aí execução de etapas importantíssimas, como os acabamentos finais em relação aos estais. O trecho estaiado também contou aí com o fechamento entre os apoios 4 e 5, ou seja, o beijo da ponte aconteceu no início aí de março de 2026, definitivamente. Outros trechos também importantes começaram, como a parte dos acabamentos e também a questão da pavimentação, principalmente no que diz respeito ao lado sul da Baía de Guaratuba. Então, etapas importantíssimas aqui, justamente porque caminhamos para as últimas tarefas, digamos, dessa obra, para que em breve ela seja inaugurada. A previsão é que sim, a obra seja entregue em abril de 2026. Espero mesmo que essa conclusão aconteça nesse período. Estamos aí falando de pouco mais de um mês, então em torno de 35 dias é o prazo que a equipe do consórcio Nova Ponte, juntamente com o DR do estado do Paraná, justamente terminem a execução de todas as etapas e trabalhos. Agora me diz se você acredita que esses trabalhos serão vencidos ainda no mês de abril de 2026. Então vamos ao vídeo, e se você não me conhece, meu nome é Douglas Avelar, eu sou corretor de imóveis na cidade de Matinhos. Eu, ao longo desses últimos 4 anos, fiz muitos vídeos referente a todas essas obras aqui na região do litoral paranaense, e no vídeo de hoje veremos todas as etapas com imagens de drone aqui na região dessa obra tão importante que solucionará de maneira definitiva o fácil acesso para quem mora em Matinhos e vai para Guaratuba, ou quem está em Guaratuba e vai para a cidade de Matinhos, e principalmente para grande quantidade de pessoas que na época de verão vêm para nossa região e provavelmente agora não mais frequentarão o litoral do Paraná apenas no verão, mas sim em várias épocas do ano, justamente por conta dessa facilidade, principalmente atendendo quem desce pela 376, até porque a PR 412, que faz junção ali, que faz continuidade da SC 417, também haverá a duplicação. E lembrando que será custeado aí pelo estado do Paraná essa obra, justamente porque o trecho que ainda pertence a Santa Catarina na SC 417, devido a um acordo, enfim, vocês podem pesquisar aí no Google se vocês tiverem interesse, e esse acordo ele foi firmado ali, então será competência do estado do Paraná de executar aí esse trajeto, né, esses quilômetros e quilômetros aí, justamente nesse trecho de Guaruva até a cidade de Guaratuba. Lembrando ainda que a PR 508 da Alexandra Matinhos, ela já está duplicada, e como ordem, digamos assim, como efeito da última concessão pedagiada, a EPR do estado do Paraná também deverá fazer a duplicação entre Paranaguá e a cidade de Pontal do Paraná. Então todos os trechos de acesso, com exceção obviamente da Estrada da Graciosa, mas todos os outros trechos haverá sim os acessos aqui às cidades mais importantes de praia do litoral do Paraná, que é Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Todos os acessos aí serão duplicados, e sabemos também que a BR-277, por conta dessa concessão, também será triplicada. Ok? E tudo isso resultará num acesso muito mais facilitado para todo mundo que quer frequentar aqui. Então, quando a gente olha as obras da Ponte de Guaratuba saindo do papel, a revitalização de Matinhos que foi finalizada, as obras lá em Pontal do Paraná que estão acontecendo nesse momento, também a duplicação de Matinhos até Praia de Leste pela PR-412, que corta grande parte aí dos balneários na cidade de Matinhos. Todas essas duplicações e essas melhorias de infraestrutura causaram aí um boom de pessoas interessadas aqui na região, investimentos que vão acontecer por parte da iniciativa privada, e isso é resultado de muito trabalho nesses últimos quase 8 anos aí do governo estadual, e bilhões foram investidos aqui, não só nessas 3 cidades, mas também em outras cidades do litoral do Paraná. Então muita coisa melhorará. A obra da Ponte de Guaratuba é a mais difícil, na minha opinião, e considerando outros
outras opiniões de diversas pessoas também, obviamente, era a que todo mundo não esperava que aconteceria e no fim agora já está aí na reta final. Falta muito pouco para que essa obra seja entregue. Mas antes de mais nada, eu quero trazer uma última reportagem com detalhes oficiais referente a essas informações, tanto do lado norte quanto do lado sul de Guaratuba. E começamos aqui com essa reportagem falando alguns detalhes técnicos para vocês, que saiu lá no dia 24, referente à ponte de Guaratuba iniciando o revestimento em concreto asfáltico dos acessos. Essa reportagem, eu vou deixar o link para vocês, inclusive conta ali, né? Essa chamada de headline e também algumas fotos lá que é do Gediel Mendes e também, né, obviamente do consórcio supervisor da ponte de Guaratuba, tá bom? Lembrando, obviamente, que essa obra aqui é responsabilidade do DR do estado do Paraná. E diz lá na reportagem o seguinte, abre aspas aqui: a reta final das obras da ponte de Guaratuba avançam em ritmo acelerado e já entra em uma das fases mais importantes da construção. Na segunda-feira, dia 23 de março de 2026, começaram os trabalhos de aplicação do revestimento de concreto asfáltico no acesso pelo lado de Guaratuba, enquanto o mesmo serviço também será iniciado ainda nesta semana no lado de Matinhos. Lembrando ainda que é o lado de Matinhos que eles consideram, é considerado o lado norte da Baía de Guaratuba. Porém, o que interessa é que é uma obra estadual que liga, né, que faz aí acesso entre essa ligação mais rápida entre os municípios de Matinhos e Guaratuba. Então, esse tipo de discussão pequena, por favor, deixem para outro tipo de local para vocês discutirem, ok? Avançando aqui na matéria, o avanço marca um novo estágio do cronograma, com diversas frentes de trabalho atuando simultaneamente para garantir a conclusão da estrutura nas próximas semanas. No tabuleiro da ponte, as equipes seguem concentradas na execução do revestimento asfáltico e na montagem dos guarda-corpos, estruturas de proteção instaladas ao longo das laterais para garantir a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas. Na sequência, será iniciada a implantação das juntas de dilatação, dispositivos fundamentais para absorver os movimentos naturais da estrutura e garantir durabilidade. Então, essa situação é óbvia, né, pessoal? Justamente por conta do concreto trabalhar. Então, imagina, esquenta, esfria, querendo ou não, apesar da gente ter um ambiente, digamos assim, uma região um pouco mais quente a maior parte do ano, de vez em quando, sim, principalmente à noite, dependendo do tipo de tempo, faz um pouco de frio. E obviamente que o concreto, a estrutura metálica da ponte também, obviamente que ela trabalha um pouco. Seguindo aqui, outro avanço significativo é o da iluminação da travessia. Cerca de 70% dos postes já foram instalados e as luminárias estão em fase de implantação. Os primeiros testes do sistema estão previstos para a próxima semana, representando mais um passo decisivo rumo à entrega da obra. Para cumprir o cronograma, os trabalhos seguem em ritmo intenso, inclusive com atuação em turnos noturnos, acelerando as etapas finais de uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Paraná. Com mais de 1.240 metros de extensão, a ponte contará com 4 faixas de tráfego, além das faixas de segurança em ambos os sentidos, calçadas com ciclovia e os guarda-corpos. Considerando também os acessos terrestres, a obra ultrapassa 3 quilômetros de extensão total. Com investimento superior a 400 milhões de reais, a ponte de Guaratuba é considerada uma das obras mais emblemáticas do estado e vai por fim a travessia por ferryboat na Baía de Guaratuba, trazendo mais segurança, agilidade e desenvolvimento para o litoral. A execução é do consórcio Nova Ponte, sob coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística do estado. Bom, como vimos, as informações oficiais aí por parte da AIN, da Agência Estadual de Notícias, essas questões elas eram importantes para ser divulgadas aqui. E a outra questão importante que não foi mencionado diretamente na matéria é justamente o controle e o monitoramento ambiental que está acontecendo concomitantemente a essa obra. Eu já mencionei aqui, mas não com tanta ênfase assim. Inclusive, se você não sabe, tem um programa de monitoramento de biota aquática e fauna terrestre, além como
como diversos outros programas, e tudo isso você consegue buscar aí as informações, se assim você quiser, lá no site da Ponte de Guaratuba, e lá vai ter aí a opção dos boletins das obras que vocês conseguem baixar e ler. Então é um trabalho silencioso que vem sendo desenvolvido pelo DR do Estado do Paraná e o consórcio Nova Ponte ao longo desses 2 anos, na verdade mais de 2 anos, porque esse controle ambiental, ele é digamos assim, é uma parte que não poderia, né, deixar de ser feita enquanto a obra fosse sendo executada, né, estivesse sendo executada ainda. Então é algo muito importante, é um trabalho realmente que foi sendo executado aí ao longo desses anos, referente a todos os trabalhos que aconteceram aqui na região da Baía de Guaratuba. Então as informações, se vocês quiserem, né, referente ao programa de monitoramento de biota aquática e fauna terrestre, também, né, o programa de saúde e segurança do trabalho, além dos outros tipos, né, de subprogramas de monitoramento socioeconômico e compensação da atividade produtiva impactada nas comunidades tradicionais. Tudo isso é muito importante, né, além de outros programas como o de monitoramento da qualidade de ar, né, nível de pressão sonora e vibrações. Então, isso consta lá no boletim, não vou ler aqui esses materiais para vocês, porque senão a parte de narração vai ficar muito extensa, porém fica aí as informações para vocês. É extremamente importante para quem é preocupado com a parte ambiental, enfim, todas essas questões em relação à região aqui. Fica aí o convite para você buscar essas informações lá no site da Ponte de Guaratuba e buscar lá no boletim das obras, né? Demora um pouquinho para sair, né? O último boletim foi de janeiro de 2026, entretanto, em breve todos os boletins estarão disponíveis lá para todo mundo ler, ok? Tem muita coisa interessante que vocês conseguem consultar lá. Esse é o tipo de situação que é importante mencionar, né? Que algo está sendo executado, por mais que a gente não mostre aqui, principalmente porque são situações técnicas envolvendo as questões ambientais. Isso é uma questão mais complexa. Eu não domino o tema, então fica um pouco mais difícil da gente falar. Obviamente que eu também não domino o tema das questões aqui de engenharia. Naturalmente, isso não é o meu know-how, digamos assim, né? O meu ramo é a parte imobiliária, enfim. Mas é importante mencionar essas questões ambientais justamente porque há muito questionamento em relação a isso. As obras do litoral do Paraná como um todo, independente se é obra de infraestrutura ou o que quer que aconteça em relação às outras situações que exigem licenciamento ambiental, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná sofrem muito com isso, né? Qualquer obra grande, de grande porte que aconteça e vem aqui para a região, sofre bastante, né? Tem aí questionamentos diversos do Ministério Público, muita gente que trabalha nesses órgãos aí que questionam tudo e qualquer coisa. A gente sabe muito bem, por conta desses tipos de situações, quais são os vieses em relação por trás disso. Infelizmente, a gente não pode falar claramente sobre o que a gente quer, justamente por conta do risco de processo e etc, né? Então, assim, todo mundo que conhece um pouco a história do litoral do Paraná, tudo que a gente passou por aqui, nas obras de revitalização em Matinhos, os questionamentos em relação às obras da Ponte de Guaratuba, tem várias situações que permeiam isso e a militância é terrivelmente forte, né? Nem assim, se você chama uma pessoa para conversar, uma pessoa que mora aqui há 20, 30 anos e sempre ouviu falar dessa obra da ponte, é quase que inacreditável por conta de tantas promessas que foram feitas e por quantas pessoas que tentaram fazer e não conseguiu. É uma questão política, mas principalmente de lado político que sempre atrapalhou e via como uma questão complexa e envolvia principalmente as questões com o ferryboat, né? As empresas que operavam o ferryboat. Então, é assim, pessoal, tem muita coisa que a gente não pode falar aqui em vídeo, mas que vocês que mais conhecem um pouco a região aqui, obviamente que já captam esses tipos de situações. Então, infelizmente, tem coisa que eu jamais poderei falar aqui em vídeo para vocês, porque é conversa de bastidor, etc, né? Mas isso daí é só rádio peão também, né? Obviamente que se fosse impossível comprovar todas as teorias que a gente tem, obviamente que isso já teria sido resolvido e judicializado. Como não é possível a gente provar muitas coisas que a gente escuta de rádio peão, digamos assim, fica difícil a gente mencionar num vídeo amplo e aberto do jeito que é o que eu faço aqui. Sem contar que provavelmente eu responderia com o meu CPF, né? De qualquer uma dessas situações que eu viesse a falar aqui para vocês, né? Então eu tenho que ter uma responsabilidade em relação a esse tipo de situação
situação e não é brincadeira, né? Ninguém quer responder com o seu CPF sobre as opiniões que a gente dá aqui. E isso tem acontecido cada vez mais no Brasil, né? Então é complicado. Portanto, fica aqui apenas o registro histórico das obras em andamento, as minhas opiniões pessoais do que vai acontecer com a situação do desenvolvimento do litoral do Paraná. Sobre isso eu posso falar. Eu acompanho as obras aqui, acompanho outros tipos de situações que tem aqui na região também. Então sobre isso eu posso mencionar. Agora, sobre por que demorou obra X ou Y para acontecer X anos, daí é um pouco mais complicado. Mas a revitalização de Matinhos, mais de 30 anos aí de espera. Obra Ponte de Guaratuba, mais de 40 anos, né? As questões lá da revitalização em Pontal ficaram paralisadas ali por meses e meses. As situações provavelmente que ainda serão enfrentadas por Guaratuba nas questões da engorda, na prainha, ou seja, né, do lado norte aqui na prainha de Guaratuba, a situação do complexo náutico. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer aqui na região que a gente vai precisar conversar. Entretanto, né, como os vídeos aqui após a conclusão da ponte, eles não acontecerão mais, justamente porque essa é uma situação de satisfação que eu quero dar para vocês também. Então assim, conforme eu vinha fazendo os vídeos de todas as obras aqui, cada vez mais eles vinham tomando tempo. E esse é o tipo de situação que não é condizente com o meu trabalho. Meu trabalho exige que eu atenda aos meus clientes e eles sejam prioridade e não os vídeos aqui. Até porque esse trabalho aqui ele não é remunerado. Cada vídeo que eu faço aqui, o valor que retorna é muito baixo frente ao tempo disponibilizado e também a questão do retorno que volta ali. Então assim, desgaste de equipamento, né? Todo o tempo que a gente utiliza. Então normalmente, às vezes um vídeo da Ponte de Guaratuba, na melhor das hipóteses em relação a tempo, é 6 horas entre gravação e edição. Então eu começo muito cedo para terminar o quanto antes, para assim, organizar a minha agenda para atender os outros compromissos que eu preciso depois. Então é extremamente complicado fazer isso porque eu não posso negligenciar o atendimento dos outros clientes. Então, infelizmente, depois que as obras da Ponte de Guaratuba forem aí encerradas, etc., eu farei o acompanhamento até onde eu conseguir aqui em relação aos trabalhos. Provavelmente vá até o final, sempre gravando, né, um vídeo por semana, mas finalizando isso, as outras obras não adianta me cobrar que eu não farei. Obviamente que vez ou outra mostrarei uma ou outra obra aqui além da Ponte de Guaratuba, conforme os trabalhos forem avançando, mas isso estará atrelado ao trabalho, né, que eu executo, né, efetivamente em relação ao meu dia a dia. Aí sim, mas parar as minhas atividades para vir gravar um vídeo para vocês como é hoje não é viável de nenhuma forma mais, ok? Principalmente em relação a tempo, que demanda demais, ok? Então é uma satisfação importante que eu queria dar para vocês aqui e na etapa final é importante que vocês já tenham isso em mente. Já respondi vários comentários, né, pedindo vídeos de outras obras e outras cidades, mas fica aqui ampla e claramente num vídeo que tem um acesso grande, daí fica mais fácil das pessoas terem essa informação também em relação aos vídeos aqui no meu canal referente às obras públicas, né? Então é um vídeo, obviamente, que é mais para mostrar o desenvolvimento da minha parte civil, só que é um hobby que toma tempo e não há mais condição de mantê-lo, beleza? Infelizmente, o litoral do Paraná perde como um todo, porque é um trabalho sério que eu venho executando, mas a gente tem que ter prioridades nas nossas vidas, né? Assim como vocês têm as de vocês, eu tenho as minhas, e as minhas, elas sobrepõem a essa atividade que eu faço aqui de maneira gratuita para todo mundo que está assistindo nesse exato momento. Beleza, pessoal? Ok? Então, referente a essas informações das obras em si, era isso que eu queria passar para hoje, um pouco de esclarecimentos aqui em relação ao que já foi dito da obra e também da minha parte aqui para vocês. Fiquem agora com as imagens finais aqui do lado sul da região de Guaratuba, a parte de pavimentação, canteiro de obras, central de concretos e também o acesso que leva até a Praia Central de Guaratuba, beleza? Para você que gosta de mim e quer acompanhar, quem sabe, outros vídeos além das obras aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também o seu comentário referente às obras da Ponte de Guaratuba e outros temas também que queiram, quem sabe, comentar. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.